Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 11 de outubro. Como o Fiat divino é inseparável de suas obras. Momento terrível da queda de Adão. Incrível, só o título, né? Como o Fiat divino é inseparável de suas obras. E o homem é uma obra, a obra-prima de Deus. Então, o Fiat divino é inseparável da obra-prima do homem. Pode ser que... Mas nem todo mundo vive na divina vontade. Mas todo mundo recebe a vida do Fiat divino. Não tem nenhuma vida, nenhuma vida, nem de homem, nem de animal, de nada da criação que não receba a vida do Fiat divino. O Fiat divino é inseparável de suas obras. O que acontece é que o homem tem, aí Jesus fala, né, no livro do céu, todo mundo recebe a vida do Fiat divino. Aí tem pessoas que vivem com ele no reino da divina vontade, tendo a divina vontade como dote, né, posse, vive na divina vontade, ou vive fazendo só a vontade de Deus, ou vivendo com ela, que é o que Deus quer, que foi para isso que a gente foi criado, ou a pessoa vive em rebelião com a vontade de Deus. Mas ela é inseparável do Fiat divino de todo jeito, ela está recebendo a vida do Fiat divino. Então, ou então ela vive ignorante, né, de tudo isso. Mas ninguém recebe, independente se você quer ou não, se você quer ou não, você vai receber vida do Fiat divino. Então, o que Deus tá falando com a gente, para a gente viver na divina vontade, é viver em união, não, viver com a vontade dele, não viver em rebelião com a vontade dele. Para a gente sair dessa vida de viver com a vontade humana, que é viver em rebelião com a vontade de Deus. Viver em rebelião, viver em oposição à vontade de Deus, ou então viver só fazendo a vontade de Deus. Ele quer que a gente volte à ordem primordial da criação, que é viver com a vontade de Deus como dote. Como foi falado no trecho da escola da Divina Vontade. Que quando Deus criou o homem, ele deu a vontade divina como dote. E junto ele mesmo. E a vontade divina é no reino da vontade divina que está a substância da felicidade, da alegria, da santidade. Então, se a criatura, por sua livre e espontânea vontade, sai desse reino, sai, porque agora a gente tem como escolher não querer o reino, que a gente sabe que ele existe. Antes não tinha, né? Então, isso é muito importante. Antes de conhecer, de tocar nesse livro do céu, nessa verdade, a gente não sabia que poderia viver com a vontade divina, com a divina vontade. A gente não sabia. Mas agora a gente sabe. Nossa, gente, isso é muito sério. A gente sabe agora. Então, se a gente escolhe não viver, foi uma escolha. Meu Deus. Jesus Cristo. Agora a gente sabe. Agora a gente sabe que ela existe e que tem como viver com ela. Tipo assim, é diferente, né? Porque antes a gente não sabia que tinha como viver na vontade divina, agora a gente sabe e quer. Então é muito sério, né? O Fiat divino é inseparável. Ele é a nossa respiração, gente. Ele tá muito, como a Aline tava falando no áudio ontem, né? Assim, a divina vontade tá na sua frente. Tá na sua frente essa graça, essa graça de viver na divina vontade, tá na sua frente. Porque é a sua respiração. É só você aceitar, ser um nada, aceitar e viver, seguir o que Jesus está falando, né? Cada coisa. O Fiat divino é a nossa respiração. É inseparável de nós. O que o livro do céu trouxe foi essa informação para a gente poder ter essa consciência e querer viver esse reino que é maravilhoso. Então, é incrível. Momento terrível da queda de Adão.
Sentia-me imersa no Fiat divino. Sua luz me circundava por todas as partes, por dentro e por fora. Por quê? Porque ela é a sua respiração. Você está respirando no Fiat divino. Ela é inseparável de suas obras. Ela é inseparável de nós. Não tem como você estar respirando, é porque o Fiat, porque Deus está falando Fiat. Cada respiração sua é Deus falando Fiat, 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 Fiat. Eu quero essa criatura viva. Ele te criou e continua mantendo a sua vida. Cada respiração sua, cada batida do seu coração. É inseparável, gente, é inseparável. A sua respiração é a batida do seu coração. Sentia-me imersa no Fiat divino. Sua luz me circundava por todas as partes, por dentro e por fora. E meu doce Jesus, fazendo-se ver, me tem estreitado entre seus braços e, aproximando-se de minha boca, da sua me mandava seu fôlego a minha. Gente, ele manda o fôlego dele para todo mundo. Todo mundo, não é só para a Luísa, não é só para quem vive na vontade divina que recebe o fôlego de Deus, não. É todo mundo. Todos vocês, todo mundo que está me ouvindo, todo mundo que existe na face da terra, recebe o fôlego de Deus continuamente. Ele soprou para te criar e continua soprando. Se ele parar de soprar e dar o fôlego de vida, você deixa de existir. Não é que você morre, não é isso. Você deixa de existir, não tem como. E Deus criou e a gente é eterno, não deixa de existir. Então não tem como separar o Fiat divino. Não tem como você falar assim, eu não sei como viver na divina vontade, assim, eu não sirvo para isso. Como não serve? Se ele tá, isso aqui é para todo mundo. Tipo assim, você não se vê nessa situação aqui, nessa verdade aqui, entendeu? Não tem como não tomar posse disso. Não tem como, porque é para todo mundo. Todo mundo, todos, ele tá só. O que a gente está que está acontecendo aqui é essa verdade ser revelada. Ela já existe, só que mesmo quando você estava no pecado, na vida de pecado, Deus estava fazendo isso aqui, mandando seu fôlego, o fôlego dele para sua alma, só que você vivia em rebelião com a vontade dele. Agora ele quer que você aceite tudo como acontece e viva, tome posse da vontade dele. Mas tão forte que eu não podia contê-lo. Oh, como era suave, doce e fortificante o alento de Jesus. Eu me sentia renascer a nova vida. E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, tudo, gente, é tudo. Tudo que sai de nossas mãos criadoras contém conservação e criação contínua. Então é tudo, você também. Você é a obra-prima de Deus. Todo mundo é. Tudo que sai de nossas mãos e nós saímos das mãos de Deus. Tudo contém conservação e criação contínua. Tudo. Se nosso ato criador e conservador se retirasse do céu, do sol e de todo o resto da criação, tudo perderia a vida, inclusive o homem. Assim, ele está me mostrando muito aqui. O homem. Né? O sol, o céu, toda a criação. E a gente faz parte da criação, a obra-prima da criação. Tudo perderia a vida. Porque sendo a criação o nada, precisam neles a obra do tudo para conservar-se. Eis porque nossas obras são inseparáveis de nós. E o que não está sujeito a separar, ama-se sempre. Tem-se sempre sob o olhar, e forma uma só coisa e obra, e aquele que a criou. Nosso Fiat, que se pronunciou no ato de criar todas as coisas, ficou em ato de dizer-se sempre, para constituir-se ato e vida perene de toda a criação. Nós, ao agir, não é como no homem que não põe seu fôlego. Não é como no homem, mas não é que ele não fez isso com o homem. Ele está falando que nós não é igual a gente, homem, quando trabalha, né? O homem trabalhando. Deus trabalhando, ele sempre está mantendo, conservando a obra dele. Nós somos uma obra dele. Mas nós, homens, criaturas, quando a gente age, a gente não coloca nosso fôlego, nossa vida, nosso batimento na obra que a gente faz. Nós, ao agir, não é como no homem que não põe seu fôlego, seu batimento, sua vida, seu calor em sua obra. E por isso sua obra pode ser separada dele. Nem a ama com amor invencível e perfeito.
Porque do que se torna separável, o homem pode até chegar a esquecer de sua obra, como acontece. Um exemplo é um pai que esquece do filho, um pai que deserda do filho, uma mãe que fala que não quer saber mais do filho. Então, a gente vê claramente a diferença entre Deus e o homem. Deus, ele cria e ele mantém, ele coloca ali a vida dele, o calor dele, o hálito dele para manter a criação. Então, todas as obras de Deus são inseparáveis dele, todas. Todas as criaturas, tudo que ele criou é inseparável dele. Ele mantém tudo, ele não esquece de ninguém. Agora nós não. O homem, quando cria alguma coisa, quando faz alguma coisa, chega até a esquecer da sua obra. Uma mãe chega a esquecer do filho e falar que não quer saber do filho. Como agora mesmo a menina estava me contando, a senhora que cuida dos meus filhos, falando que a nora dela não, ela tem um neto, que o filho dela teve um filho com uma mulher e eles não se casaram, né? Mas aí esse neto fica com ela. E essa mulher ligou para ela hoje e falou que não quer saber do menino. Que ela tem 3, um com cada pai. E ela falou, eu não quero saber, eu vou dar um jeito nesses meninos, eu vou colocar um de 4 anos. Eu vou colocar ele para adoção, eu não quero saber dele. O outro já tá com a avó, e esse que tá aí com a senhora pode ficar com esse daí, que eu não quero não é meu mais não quero saber não quero nem saber deles. Desse jeito, então assim, o homem, ele faz uma coisa, é sua obra, das suas entranhas, e ele esquece, não quer saber, não ama, não quer conservar, não quer cuidar. Ela só quer saber da pensão do menino, da pensão não, do Bolsa Família e do Bolsa Escola do menino. O Bolsa Escola e o Bolsa Família fica com ela, o dinheiro, mas o menino fica com a menina que mora aqui, que é vó. Ela que cuida, ela que paga tudo, e ela só quer o dinheiro, não quer saber do menino e vai passar, acho que ela quer passar a guarda para ela. Então ela não quer nem cuidar, não quer alimentar, não quer amar, não quer nada, esquece. Mas Deus não é assim. Ele continua amando, 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 cuidando e colocando sua vida ali. Ao contrário, nós em nossas obras é vida que pomos. E se ama tanto que para conservá-la fazemos correr sempre nossa vida em nossa obra. Então no homem mesmo com o pecado, mesmo que o homem se revoltou contra Deus e quis fazer sua própria vontade, como nós existimos ainda, Deus continua assim, nos amando. Mas ele fez isso, né? Não, como ele vai falar aqui, aconteceu a queda e ele não retirou o fiat divino da criação por causa de Jesus, por causa dele mesmo, né? Que Jesus é ele, Deus. Então, se não fosse pelos méritos de Jesus, ele retiraria seu fiat. Mas como então mesmo com o pecado, Deus continua o fiat conservando tudo por causa de Jesus. Deus coloca o fôlego dele, ele se dá inteiro, né? Ele se dá inteiro. É muito lindo o que ele está falando aqui. Nós, ao agir, não é como no homem que não põe seu fôlego, seu batimento, sua vida, seu calor em sua obra. Gente, e o que ele está falando aqui, ele se dá inteiro, ele é apaixonado, ele se doa inteiro, ele dá a vida pela obra dele. E o homem não é assim. Mas nós, como imagem e semelhança dele, a gente tem que ser assim, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então a gente pode fazer igual ele, ser por graça o que ele é por natureza, colocar nossa vida, nosso batimento, nosso calor, nossa energia, nossa vontade, nosso amor todinho para fazer uma obra, por exemplo, viver na vontade divina, nessa obra de fazer a divina vontade ser conhecida, colocar o nosso ser, sabe, colocar nosso sangue. Tipo assim, gente, ele faz isso mesmo, assim, ele faz isso, tipo, literalmente, mesmo a vida mesmo, mas a gente pode fazer isso com a nossa vontade. Fazer isso com a nossa vontade, colocar toda a nossa vontade, todo o nosso amor, tudo que a gente tem. Ele coloca tudo o que ele é, e nós podemos colocar tudo que a gente é, tudo que é possível colocar. A nossa vontade. Para fazer isso que ele quer, para esse reino acontecer. Depende da gente, ele espera, ele conta conosco, como falou na live. Ele falando com a Luísa, você é a esperança, minha esperança, e isso é pra gente também. Porque a Luísa já fez o que ela tinha que fazer e está no céu. Mas o reino vai acontecer aqui na terra, e ela não está na terra.
Então, a esperança dele agora é quem está na terra. Então, a gente colocar a nossa vida, o calor, o nosso amor, nosso tempo, nossos pensamentos. Se a gente tiver tão focado nisso, em trabalhar para Deus, em fazer o que Ele quer, a gente esquece de nós mesmos de forma natural. Então, quando a gente fala muito assim, esquecer de nós mesmos, se esvaziar, não pensar em si mesmo, não pensar em si mesmo, se esvaziar. Isso é fácil, sabe como? Quando você fica ocupada com outra coisa, com Deus, com os interesses dele. Se você estiver ocupada com os interesses de Deus, isso vai acontecer naturalmente. Você não vai ter que ficar se preocupando com isso. Tipo assim, sua mente vai estar ocupada em outra coisa. E aí você não vai lembrar de você. Não é assim quando a gente tem um filho. Quando a gente tem um filho, a gente esquece de nós mesmos. A gente nem percebe que esqueceu de nós mesmas. Quando a gente tem filho. A mãe que tem um filho pequenininho, ela não lembra de fazer a unha, de arrumar o cabelo, de se cuidar. Ela só lembra do filho. Então, ela esquece dela mesma naturalmente. Então, é só a gente olhar, ficar olhando para Deus, para o que Ele quer, para o interesse dele. O esvaziar-se vai acontecer naturalmente. Mas se a gente ficar olhando, tentando se esvaziar, mas ocupado com o nosso pensamento, entendeu? Se esvaziar e não pensar em si mesmo. É não pensar, mas ficar pensando nas nossas misérias, no que a gente não consegue, no que a gente não fez, no que a gente não faz, isso aí já é pensar em si mesmo. Então, é não pensar. É não pensar. Mas você tem que colocar alguma coisa no lugar no seu pensamento. Esvaziar e colocar algo no lugar. E essa coisa que você vai colocar no lugar é a obra de Deus. É o que tem que fazer para Ele. É Ele. Os interesses dele, a vontade dele, o que Ele quer. A vontade dele é o que Ele quer, o que Ele deseja. O que Ele mais deseja, que a gente viva isso. E ajude as outras pessoas, como Ele deixou bem claro no livro do céu, que Ele faz isso, Ele ensina para a gente ensinar para os outros. Então, se a gente ficar ocupado em ensinar para os outros, você vai esquecer de você automaticamente. Ai, mas e meus problemas, não sei o que, esquece. Esquece, Deus vai cuidando à medida que vai precisando cuidar. Deus cuida. Na hora que precisa, isso também é interesse dele, faz parte do interesse dele, porque são almas, né? Geralmente a gente se preocupa com as almas, com os nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares. Ele também, é coisa dele, isso é coisa dele. Então, na hora certa, ele vai cuidar. Não fica preocupado com isso. Então, nós, ao agir, não é como o homem que não põe seu fôlego, seu batimento, sua vida, seu calor em sua obra. E por isso, sua obra pode ser separada dele. E é isso que ele quer, que essa obra não se separe de nós, que seja a nossa vida. Porque se for nossa vida, a gente vai amar muito e não vai esquecer. Nem a ama com amor invencível e perfeito, porque do que se torna separável, o homem pode até chegar a esquecer de sua obra. Se a gente achar que a vontade é de Deus, vai separar de nós, a gente não vai amar. Mas se a vontade é minha e eu tomo posse dela, e é tomar posse, porque é isso que Deus quer, é o que Ele mais quer. Se ela é sua, você vai amar e vai estimar mais que sua própria vida. Ao contrário, nós em nossas obras é vida que pomos. E se ama tanto que para conservá-la fazemos correr sempre nossa vida em nossa obra. E se vemos perigo, como foi do homem, colocamos nossa vida para salvar a vida que corre em nossa obra. Se corre o perigo de perder a obra, né? Ele coloca a própria vida dele, como aconteceu com a queda do homem. Ele para conservar, ele colocou a própria vida. Ele se encarnou, se tornou, se vestiu de homem para salvar o homem. Então, quando ele vê que a obra está correndo risco, a obra dele está correndo risco, ele põe a vida para salvar. E ele colocou a vida dele, ele se vestiu de homem e morreu para poder devolver a vida para o homem. Que lindo esse trecho, incrível. Temos que colocar a vida como igualzinho ele. Quando Deus fala dele no livro do céu, a gente tem que ser por graça o que ele está falando que é por natureza. Ele é assim, então o filho da divina vontade vai ser como ele. Tem que tomar posse dessa verdade. Ele é assim. Então, o filho da divina vontade também. Porque o filho da divina vontade é por graça o que ele é por natureza. E isso não é, nossa, Michelle, isso é um exagero. Não é.
Ele falou isso. O que ele falou está na Bíblia. Ninguém pode tirar essa verdade, está escrito lá. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, não tem como tirar isso. Façamos porque era o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando. Os três falando, por isso que é no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, tá escrito lá. Agora, minha filha, o teu viver no nosso Fiat Divino começou por te pedir a tua vontade. Ó, o teu viver no nosso Fiat Divino começou por te pedir a tua vontade, que tu voluntariamente me cedeste. E eu, quando te vi dar-me o teu querer, senti-me vitorioso. E dando-te o meu encorajamento, quis pronunciar o meu fiat onipotente no fundo da tua alma para renovar o ato da criação. Este fiat, repito-o sempre, para te dar vida contínua nele, e conforme se repete, conserva-te a ti e mantém a sua vida em ti. Isso aqui eu vejo assim, o que Jesus está falando para mim. Isso aqui eu tomo posse quando ele está falando. Filha, o teu viver no nosso Fiat começou por te pedir tua vontade. Quando você foi lá e fez os 31 dias com Maria. Você lembra? Eu lembro, pai, eu falei. Eu estudei tudinho que a Nossa Senhora falou, explicou tudinho que era a vontade humana. E o Senhor me pediu o meu Fiat, a minha vontade. E assim como Maria entregou a vontade dela, eu entreguei a minha. Naquele dia, no último dia dos 31 dias que eu fiz com ela, no último dia, o Senhor me pediu a minha vontade e eu voluntariamente cedi a minha vontade. E a partir daquele dia, o Senhor começou a fazer isso aqui em mim. Quando te vi dar-me o teu querer, senti-me vitorioso e dando-te o meu encorajamento, quis pronunciar o meu Fiat onipotente no fundo da tua alma. Eu tenho certeza absoluta que ele fez isso, pronunciou o Fiat onipotente no fundo da minha alma, renovou o ato da minha criação e esse Fiat, ele repete sempre para dar vida contínua nele, e conforme se repete, conserva em mim e mantém a vida dele em mim. Aí você fala, você está pensando em você. Não, como foi explicado na live ontem, eu estou só falando o que Deus faz para a gente tomar posse. O que Deus faz é a gente falar e para ensinar os outros, para ajudar os outros a também enxergar a mesma coisa que ele está me mostrando. Para enxergar a mesma coisa que ele está me mostrando. O que ele fez em mim e o que ele faz em cada alma que entrega a vontade dele, a vontade para ele. É a mesma coisa. Não tem diferença. O que diferencia é a gente tomar posse, a gente acreditar. Que ele falou, tem que acreditar, tem que entregar. Eu acreditei, entreguei voluntariamente a minha vontade para ele. Então, tem que tomar posse. Eis porque me sentes frequentemente te dando meu alento. Eis porque me sentes frequentemente te dando meu alento, renovo tua alma, e a inseparabilidade que sinto é minha vontade divina, que me faz amar com amor perene o que temos depositado em ti. Cada vez que se repete o meu fiat, cada verdade que ele te manifesta, cada conhecimento que ele tem ou palavra que ele te diz, é o amor que surge em nós para te amar mais e fazer-se amar. É nosso Fiat criador e conservador, que amando sua vida e o que fez em você, pronuncia-se sempre para conservar sua vida e a beleza de sua obra. Por isso, esteja atenta a receber continuamente a palavra do meu Fiat, que é portador de criação, de vida e de conservação. Então, o que ele pede para a gente? Esteja atenta, estejam atentos para receber, porque ele está pronunciando. O que ele quer da gente é atenção e saber que ele está pronunciando e tomar posse disso e recebo todo dia, Senhor, o teu Fiat. Todo dia eu falo Fiat, 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 e ele fala Fiat, e ele fala Fiat, todo dia é assim. E eu recebo continuamente na minha alma a palavra Fiat, que conserva, que cria, conserva a vida da divina vontade na minha alma. Todo dia, todo instante. Depois disso, eu estava fazendo meu giro para seguir os atos do Fiat divino na criação.
E tendo chegado ao Éden, parei no ato quando o homem rejeitou a vontade divina para fazer a sua. Ó, como compreendia bem o grande mal de fazer a vontade humana. E meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, certamente foi terrível. Terrível, terrível. Então, quando a gente fala da vontade humana, que Jesus fala da vontade humana, é terrível mesmo. E ele tem que deixar bem claro, e a gente tem que usar palavras fortes e falar palavras que sejam à altura da gravidade que é rejeitar o fiat divino, não viver na divina vontade, escolher a vontade humana, querer. Nossa, é muito grave. Quando a gente vai falar da vontade humana, do que de viver na vontade humana, de não viver na vontade divina, é muito grave. É o câncer mesmo, é terrível, é morte, é a chave do inferno. Você procurar lá o que Jesus fala de vontade humana, da vontade humana reinando sozinha, é a fonte de todos os males, assim como a vontade, ela é o oposto da vontade divina. Quando ela é morte, ela é doença, ela é podridão, ela é trevas, ela é tudo de ruim, ela é a chave do inferno. É a chave do inferno. Quando a gente vê as situações terríveis que acontecem, é a vontade humana sozinha. É o homem que escolheu o mal. É o homem que sozinho, que rejeitou a vontade divina e escolheu a vontade humana. Tudo que a gente vê de terrível, aquela mulher lá. Até a Aline falou na live ontem, aquela mulher que matou o marido à facada. Meu Deus, vontade humana. Meu Deus, no mais alto grau de vontade humana, a chave do inferno. É uma cena assim de terror, de inferno, trevas. Meu Deus, é o ápice assim da vontade humana do homem sem Deus. Terrível, terrível, terrível. Aquilo ali é assim. A gente está vendo onde chega o homem vivendo na vontade humana, unida com Satanás, porque aí entra o demônio. Onde chega? O fundo do poço que chega parece que não tem fundo. A gente vê coisas assim terríveis, 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 terríveis. Minha filha, certamente foi terrível o momento da queda de Adão, porque a partir da queda de Adão, desse momento da queda de Adão, todos os outros pecados são consequência dessa escolha. Tudo é consequência dessa escolha. Esse reino das trevas, essas coisas horríveis que a gente vê, faz parte do reino da vontade humana. Tudo isso. E foi terrível esse momento que começou o reino da vontade humana. É terrível, porque tudo que veio depois é parte desse reino. Esse reino, né, é o oposto do reino da divina vontade. O reino da divina vontade é substância, é felicidade, alegria, paz. O reino da vontade humana unida com que Satanás, que é o que comanda aqui na Terra, a gente só vê morte, guerra, ódio, coisas absurdas. A mulher matando o cara com a facada assim, e ela depois com a cara lavada lá na delegacia falando: eu tava me defendendo dele. Eu tava me defendendo dele porque ele ia matar o cara, tava quietinho. E outras vezes ele me agrediu. E o policial falando, mas a gente vê no vídeo, ele não tava, a gente não vê em nenhum momento ele querendo te agredir. Mas é porque eu tava filmando e não sei o quê. Chamasse a polícia, então. Ela foi friamente, foi uma facada certeira no coração dele, ele morreu instantâneo. Friamente ela pegou a faca e... Então, assim, é terrível a vontade humana. Então, teve um start, assim, né? Esse reino da vontade humana teve um start para começar. E tudo que tem nele começou por causa desse start, né? Tipo, teve um começo. E foi o momento da queda. O homem rejeitou a vontade, rejeitou o querer divino. E aí é a fonte de todos os males. Então, tudo que... Quando o homem está reinando, está fazendo as coisas sem Deus, quando o homem rejeita o querer divino, a gente vê essas coisas. O homem rejeita o querer divino, é morte, é guerra, é traição, é tudo quanto é coisa ruim. Enquanto rejeitou nosso querer divino para fazer o seu, nosso fiat estava em ato de retirar-se do céu, do sol e de toda a criação. Imagina, quando aconteceu
Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Para ele via tudo já que ia acontecer. Quando o homem rejeitou o querer divino, Deus já via toda a consequência na mente dele, assim, tudo na frente dele. Ele via essa mulher matando, ele via, gente, ele via tudo. Para ele nada é oculto. Ele via tudo, qual a consequência de tudo que acontecer. Ele via hoje essas coisas absurdas que acontecem, ele via tudo. Ele viu tudo. Ele vê tudo. Não é igual a gente que vê uma coisa a cada instante. Ele viu tudo. Então imagina, o que ele queria? Retirar o Fiat dele. Porque ele viu que ele viu tudo. Na hora que Adão retirou, na hora que o homem rejeitou o querer divino, ele viu toda a consequência, o que ia acontecer. Imagina o que você vê hoje, que a gente vê hoje, a situação que está o mundo das almas. Deus viu tudo isso. E ele quis, então a gente tem que entender, né? Tudo assim, o que Deus está falando aqui. Por que, papai, que você queria retirar o Fiat? Vai ver aí a situação, você vê aí a situação. Vê a situação que está hoje e que se repete desde lá da criação. Que já começou lá o Caim matando Abel. Ele via que ia acontecer que o irmão ia matar o outro. O filho da Eva. Que o filho da Eva ia assassinar o irmão. Que logo assim, a primeira coisa que ia acontecer era um assassinato. E que isso ia se perpetuar por muito tempo. Que ia ter milhões de assassinatos. Que ia ter milhões de traição. Que o casamento ia ser uma coisa assim. Ele via tudo isso. E aí, o que fez ele mudar de ideia? Né? Enquanto rejeitou o nosso querer, gente, na hora que ele viu o Caim, ele viu lá as brigas lá, aquelas coisas lá das mulheres de Jacó. De uma não sei o que, e a escrava, e não sei o que, aquela confusão lá e Sodoma e Gomorra, e tudo aquilo. E aquela história lá, a gente lê a Bíblia, o Antigo Testamento, e vê toda aquela história lá, e se repete até hoje. Então, também é muito sério, né? É muito sério. Então, ele quis, enquanto rejeitou o nosso querer divino para fazer o seu, nosso Fiat estava em ato de retirar-se do céu, do sol e de toda a criação, para resolvê-la no nada. Porque aquele que tinha rejeitado nossa divina vontade não merecia mais que nosso Fiat mantivesse o ato contínuo de criação e conservação em toda a criação, feita por amor do homem e dada a ele como dom de seu Criador. Se não tivesse sido aí, veio o Verbo, o Filho. Se não tivesse sido porque o Verbo eterno ofereceu seus méritos previstos do futuro Redentor, como os ofereci para preservar a Virgem Imaculada da culpa original, tudo teria ido à ruína. Então, o filho, aí mostra já os atos, aí Deus vê todos esses atos horríveis, esses pecados, mas ao mesmo tempo ele vê o filho, vê todos os atos de Jesus. Ele, assim, porque ele vê tudo, né, então, ele já via os atos de Jesus, ele já via os atos de Nossa Senhora, ele já via tudo que ia gerar dos atos de Jesus, tudo que ia nascer, tudo que ia brotar, tudo que ia por causa do... Ele via tudo que ia acontecer por causa do ato de Adão, as tragédias. Mas ele via tudo que ia acontecer por causa dos atos de Jesus. Todo o bem, toda a vida que ia gerar por causa dos atos de Jesus. Tudo que Jesus fez e o que ia gerar, ia ter outros Cristos, outros Jesus. E aí ele olhando para isso, ele recuou, né? Mudou de ideia. Tipo, não retirou seu filho. Teria se retirado em nossa fonte, e retirando nossa divina vontade, todas as coisas criadas teriam perdido a vida. Mas, apresentando-se o Verbo humanado ante a divindade, e fazendo presente seus méritos previstos, todas as coisas se mantiveram em seu posto, e meu Fiat continuou sua obra criadora, conservadora. Meu Deus.
Ai, é lindo demais, Deus é lindo demais. Aí ele conserva tudo, conserva a vida da criação e o homem, né? Esperando, esperando, né, aí no tempo e acontecer a vinda de... ia acontecer tudo. E Jesus ia vir, esperando minha humanidade para lhe fazer o dom legítimo que merecia. Tanto é verdade que se fez solene promessa ao homem, depois de sua queda, que teria descido o futuro Redentor para salvá-lo, a fim de que suplicasse e se dispusesse a recebê-lo. Tudo fez a nossa vontade e com justiça tinha direito sobre tudo. O homem, fazendo a sua vontade humana, lhe tirava os seus direitos divinos. Por isso não merecia que o sol lhe desse luz. E conforme a luz o investia, se sentia arrancar os direitos de sua luz. Cada coisa criada que tomava e gozava eram tantos desgarros que ele fazia. E até hoje é assim, gente. Quando o homem rejeita a vontade divina e continua rejeitando a vontade divina, não tem direito não merece a luz do sol, não merece que o sol brilhe. O sol está brilhando para todo mundo por causa dos méritos de Jesus, do que Jesus fez, da vida de Jesus. Então é muito sério rejeitar a vontade divina. Se não fosse pela minha humanidade, pelo homem, tudo estaria perdido. Por isso, não fazer minha vontade encerra todos os males, todos. Então, é confirmando, é terrível, 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 é assim, absurdo. É a coisa, como ele falou que a vontade divina é a melhor coisa, a melhor notícia, o segredo dele, né? Coisa melhor ele não podia dar. E rejeitar a vontade divina é coisa pior, não poderia acontecer. É totalmente o oposto. Fazer a vontade divina, viver com ela, é tudo que Deus pode te dar, é um alto grau de bondade, de tudo, encerra tudo bem, mas rejeitar a vontade divina encerra todo o mal, encerra todos os males, porque foi nesse ato de Adão de rejeitar, encerrou todos os males que a gente vê acontecer na Terra. Então, e continua encerrando todos os males. Você rejeitar a vontade divina e continua encerrando todos os males. Todos. E perde todos os direitos do céu e da terra. Se alguém entra no céu e não viveu com a vontade divina aqui na terra, ou só fez em algum momento a vontade divina, é por causa de Jesus que entra no céu. Mas a pessoa, para entrar no céu, tem que fazer pelo menos um ato de vontade divina. Senão não entra. Não toma posse desse reino. Porque aí ela fica só no reino das trevas, né? Não tem como entrar no céu. Se não fizer um ato de vontade divina, de querer o reino, de aceitar a morte, qualquer coisa. Tem que ter um ato de vontade divina. E só entra no céu. Por exemplo, se não é assim, não é só quem vive na vontade divina aqui na terra que entra no céu. Quem vive na vontade humana, quem vive no pecado, ainda entra no céu por causa dos méritos de Jesus, pela misericórdia dele. Se a pessoa se arrepende, ainda entra no céu. Deus é maravilhoso demais. Né? Porque, nossa, é muita misericórdia. É um mar de misericórdia. É um mar de misericórdia. Por isso, o não fazer minha vontade encerra todos os males. Que perde todos os direitos do céu e da terra. O fazê-la encerra todos os bens e faz adquirir todos os direitos humanos e divinos. Fazer a divina vontade, viver com ela. É muito maravilhoso, gente. A gente tem que só querer isso, só isso, ocupar nossa mente com isso, em viver com a vontade divina, não só fazer, mas viver com ela, ter ela como posse, para a glória de Deus. Porque foi para isso que a gente foi criado. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós, amém.